Voltando na empolgação do Kaioken vezes 100, já é assim que eu gosto, que a gente falou de Dragon Ball no primeiro bloco, assistimos ao segundo capítulo de Dragon Ball Super e vamos falar de Dragon Ball no Brasil agora nesse bloco. Nossa, eu queria pedir pro diretor colocar na tela um contador de quantas vezes o Clay falou Dragon Ball. Se bem que a gente já tinha essa piada interna, mas acho que agora vai ser impossível ter um contador aqui. Eu falei mais Dragon Balls agora pra ficar de bônus. Entendi. Não, hoje não dá, hoje é o dia dele, a gente não tem nem o que argumentar contra, né? Mas ó, vamos falar um pouquinho da passagem de Dragon Ball aqui no Brasil. E aí, aliás, eu queria começar contando uma história curiosa de como ele... Cara, é uma teoria minha, mas eu acho que é muito válida, porque mais pessoas aqui, que não estão aqui em câmera também, compartilham desse feito. Que é a minha versão de como o Dragon Ball chegou no Brasil antes de chegar na TV e tudo mais. Mas foi nas fitas. Não sei se vocês sabem, mas normalmente famílias japonesas, os pais, sei lá, mães, vão pro Japão para trabalhar porque eles podem. Tem até uma certa quantidade aí de vistos que você pode tirar para ir trabalhar. E aí esses pais que estavam trabalhando lá na época, eles gravavam horas de programação e mandavam pro Brasil por alguma razão. Talvez porque os parentes deles que vieram pra cá e queriam ver televisão japonesa acabavam vendo. E nessa tem as crianças mestiças, as crianças que nasceram aqui, que não conhecem nada do Japão e que os pais apresentavam. E aí no meio dessas gravações de 6 horas de VHS é um negócio muito antigo, talvez você não conheça, mas essas gravações de 6 horas aparecia um capítulo de Dragon Ball. Foi ali que eu conheci o Freeza, na verdade. Com a bolinha em riste aqui, ó, com o dedo, pá, em ponta, eu falei, nossa, o que é isso? O que apareceu no meio dessa novela? Eu tava, hã? Aí, tipo, foi meu primeiro contato com o Dragon Ball foi esse. O meu primeiro contato com Dragon Ball foi muito parecido também. Eu acho que eu já contei essa história no Mais Geek alguma vez. Quando eu era moleque, eu estudava com um amigo meu que ele era descendente japonês. E aí tá vendo? Ele faz parte da minha história. Exatamente. E aí a tia dele fazia esse baito, né? De ir lá, trabalhar 6 meses, voltava, ficava 6 meses aqui. Ia pra lá, trabalhava 6 meses, voltava. Ela sempre voltava com um monte de fita. Uma vez ela trouxe uma fita lá, horrorosa, gravada em EP. 20 horas de Dragon Ball. 6 horas, né, pô? Assim que é bom. Dragon Ball e Sailor Moon. E aí tava na fase, se eu não me engano, do Trunks, lá com o Cell lutando com os androides. E eu fiquei apaixonado com aquilo. Eu queria uma fita daquela de qualquer jeito. Só fui conseguir muitos anos depois, mas foi o meu primeiro contato com o Dragon Ball Z. Foi nessa... com 10 anos, mais ou menos. Agora, por meios mais convencionais, não é mesmo? Nós tivemos aí o mangá sendo publicado aqui no Brasil pela Conrad entre 2000 e 2003. Vinha a versão meio tanco que saiu ali junto com Sakura, com Cavaleiro Zodíaco. E assim, eram na época a JBC e a Conrad trabalhavam juntas para trazer o começo do que depois chamaram de boom do mangá, boom do quadrinho preto e branco na banca, né? Porque ninguém nem tá botando muita fé nisso que ia acontecer, que ia virar, que ia vingar e tudo mais, mas afinal de contas a gente sabe que vingou. E aí nessa época eles vinham no formato meio tanco, que é o meio livro, né? Porque o livro inteiro vinha, japonês, né? Vinha com mais ou menos 197 páginas e aqui ele era dividido ao meio para ser mais barato para quem fosse comprar e para poder aceitar melhor, talvez, porque para não pagar o valor cheio, né? Pagar um pouquinho menos no preto e branco, porque não é colorido, sabe? Coisas que hoje não existem mais. Eu gostei da precisão do Jefferson, mais ou menos 197. Mas eu li muito quadrinho. Eu sei que tem mais ou menos isso. Tem que ser assim, é assim, no Mais Geek a gente é preciso. Meu amigo, é assim que funciona o programa. Ok. O meio tanto foi publicado na íntegra aí pela Conrad. Mas a Conrad, inclusive, chegou a começar a publicar a edição de luxo. Sim, entre 2005 e 2009. Que eles chamam de Kanzenban, né? Que é a edição de luxo, tua capa dura, todo bonitão. Bonitona. Começou a publicar aqui, mas não publicou inteiro. Eis que, depois de perder a licença e tal, a Panini assumiu os direitos, republicou toda a história, dessa vez nos tancos inteiros, nos livrinhos inteiros, então você não precisava comprar 2 partes para cada um, foram 42 volumes entregues aí numa caixa bonita e tudo mais, publicaram tudo e voltaram à publicação dos Kanzenban, publicaram todos também, então foi sucesso para todo mundo que gostava. Lindos, inclusive são iguais aos japoneses, com aquela capa vermelha, ilustrações do Akira Toriyama mesmo, que ele refez. Coisa nova, né? Coisa nova. Quer dizer, coisa nova na época, hoje em dia hoje em dia não, nem isso é novo mais, né? Não é nem o Toriyama que desenha mais, né? Mas enfim. E a memória nostálgica de muita gente, acredito eu, é pela animação que passou na TV. Sem dúvida. É Dragon Ball. Que é o Dragon Ballzinho que a gente estava falando, né? Que é o Goku criança, que o pessoal teve aquele afeto, aquela afeição de ver ele crescendo, se desenvolvendo ali, casando, sendo um pai questionável. Eu lembro que ele chegou, nossa, Dragon Ball na TV, meu Deus, é agora. Aí passou o pequeno, aí rolou uma decepção. Apesar de
o começo de Dragon Ball ser muito legal, quando eles anunciaram, todo mundo achou que ia vir o Dragon Ball que as pessoas queriam ver, que o Clayton viu na fita, que eu também vi, e não era, veio do começo. Sim. É outra saga. E aí as pessoas ficaram um pouco decepcionadas com o lançamento, tanto que esse anime nunca, na primeira apresentação dele, ele não foi exibido inteiro, né? Não, foram só 60 capítulos que passaram, né? Ele vinha do México, inclusive os nomes estavam diferentes do que era. O Kuririn não era chamado de Kuririn, era Krillin. Ah, olha só, eu não era uma criança que tinha TV por assinatura, mas quem tinha na época ali de 1999 pôde assistir Dragon Ball também. Que foi o Z daí, né? Que foi o Z, que inclusive, olha só, vou pegar a data exata aqui, 25 de outubro de 1999, o Dragon Ball Z chegou aqui na Band. Foi, ó que data! Foi, assim, acho que um ano depois, né? Ou no mesmo ano, né? No mesmo ano. Saiu no começo e depois saiu no final do ano. Sim. É verdade. E dava pra acompanhar também na TV aberta as aventuras desse começo. Isso foi legal, porque aí sim era o Dragon Ball que todo mundo queria, era o Dragon Ball que todo mundo queria ver a transformação do Goku, apesar de que ia demorar muito pro Goku. E aí foi uma segunda decepção, porque a galera queria ver o Super Saiyajin, não queria ver o Goku com cabelo preto correndo no caminho da serpente lá, né? Eu lembro muito bem que eu sabia que ele virava, eu não sabia quando, aí toda hora eu achava, é agora. Ele ficou bravo, é agora, vai gritar, gritou. Não, não virou. É agora, não gritou. Eu umas 4 vezes esperando virar, não virava. Na época, não fui atrás de spoiler, apesar de ser muito fácil de saber spoiler de Dragon Ball. Pelo menos todas as transformações a gente já conhecia por causa dos jogos, mas o momento exato do anime, ninguém sabia. Quer dizer, ninguém que não tinha assistido, no caso, né? Eu era uma dessas pessoas. Spoiler só quando a gente fala do mangá. Só quando a gente fala no mangá, porque assim, aqui no Mais Geek a gente já tem uma tradição de que a gente faz um review mensal do Dragon Ball Super que ainda está sendo produzido, gente. Verdade. E a gente comenta sagas aí, as aventuras do Sr. Granola. Mais um nome aí pra vocês guardarem. Parece uma zoeira, mas é muito real, é o Granola. Isso é uma coisa interessante da gente falar pro público, que o pessoal acha que Dragon Ball Super foi aquilo, né? Começou, acabou o anime e não tem mais nada. Mas não, o anime acabou, o mangá não acabou, o mangá continuou. Então tem muito mais coisa ali depois do mangá lá, que a galera tá louca pra que seja animada, vire anime também. Você pode tanto comprar na banca, né, porque tá sendo publicado aqui pela Panini, quanto ler de forma gratuita na internet. Manga Plus, né? De forma oficial, pelo site do Manga Plus, que é muito legal também. Olha aí. Exatamente. Eu queria muito estragar o que a Tá falou assim, tipo, agora vamos direto pro Super. Falei, apesar de que mas a gente tem a Batalha dos Deuses, né, que foi um retorno aí, mas ele é considerado Z. Apesar de ter tudo do Super, ele é considerado Z. Ele é recontado, inclusive, no Super, mas a gente tem esse primeiro filme aí que aqueceu os motores pro que seria o Dragon Ball Super. Tanto ele quanto o Renascimento de Frieza, os dois são Dragon Ball Z. Sim. Não são Dragon Ball. O único Dragon Ball Super é o Broly. É o Broly, que é o terceiro filme, né? Que é o terceiro filme. Foi lançado aqui também já. Mas, assim, Bills, as transformações de Super Saiyajin, Deus, Super Saiyajin, as cores azul e vermelha, o Golden Freeza, todo mundo. Né, o Whis, é verdade. Os anjos, ele aparece como Whis, mas eles nem falam muito dos anjos. Sim. Na verdade. Eu queria que, na verdade, um de vocês dois desse, assim, uma resumida no que a galera que tá chegando agora pra assistir Dragon Ball Super precisa saber de Dragon Ball pra poder acompanhar a série. Boa. O Dragon Ball Super, ele basicamente é uma continuação direta do final do Z, se passando coisa de 2 ou 3 meses do final do Dragon Ball Z. Na verdade, não do final canônico lá, que tem o 28º torneio de artes marciais, mas depois que eles derrotam o Majin Buu. Então é 2 meses depois que eles derrotam o Majin Buu, você começa o Dragon Ball Super com o Bills chegando na Terra, e aí a gente descobre todo esse conceito do Deus da Destruição, que é um Deus que... A gente tem o Kaioshin apresentado na fase do Buu, que era o Deus da vida, né, o Deus da criação, e o Deus da Destruição, que é o Bills, né, o Hakaishin. E aí o Goku descobre a lenda do Super Saiyajin Deus, e que tem pessoas muito, muito mais poderosas do que ele ou o Majin Buu no universo. Então você tem novas sagas aí aparecendo. Mas o que o pessoal precisa saber eu acho que precisa saber quem são os personagens principais, ter pelo menos assistido alguma coisa do Dragon Ball Z. Goku e Vegeta, né, Cleiton? Goku e Vegeta. Se você conhecer os dois, tá bom já. Se souber quem que é o Kuririn aí, é bônus. Não, inclusive, ele não morre, eu vou dar um spoiler. Nossa, eu quase dei um spoiler. Olha. Eu quase dei um spoiler que, inclusive, no começo do Super, a gente tem aí Quase vou dar um spoiler, o nascimento de alguém. Quem? Tem um nascimento. Temos nascimento. Eu não quero. Mas não é spoiler porque é a final do Z. Mas eles estão recontando esse pedaço. E a gente não viu ele nascendo, entendeu? Aqui, até ó. esse já vai chegar. Eu não dei spoiler. Eu não dei spoiler. Quase. Eu falei que eu não ia dar.
Mas é isso, mas o pessoal que assistiu o Dragon Ball Z, né, pode não ter assistido tudo, não lembrar muito, eles vão recapitulando algumas coisas. Tem, uma apresentação muito tranquila em relação ao filme, na série, né? Que ela dá o tempo dela de apresentar todo mundo, de novo. Você pode ficar tranquilo, ele não vai pular para as transformações novas do nada, ele vai continuar fazendo aquele Super Saiyajin 3 maroto ali no começo, né? O Super Saiyajin, vai ter o Vegeta, os personagens você vai se sentir em casa. Mas aqui você tem algumas mudanças ali depois, né? Mas vai mudar, mas bastante. você que tá acompanhando, você vai pegar essa mudança e não vai ter problema nenhum. Sim. Vai ser muito tranquilo. Exatamente. Mas é bem bacana. Eu gostei muito de acompanhar o Dragon Ball Super. Né? Principalmente quando depois que você sai dos filmes, né? Sem dar muito spoiler, não vou dar spoiler nenhum, mas quando você sai da recapitulação dos filmes, que dá os 60 primeiros capítulos, mais ou menos. Mais ou menos. E você começa a colocar toda uma nova gama de história. Um arco novo e apresentar novos personagens, uma mitologia toda nova em cima, né? Do Dragon Ball Super, que é uma das coisas mais bacanas que eles apresentaram no Dragon Ball Quero Super. muito falar desse arco novo. Eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto, porque senão vai ser muita mancada. Vai ser muita mancada. A galera vai acompanhar com a gente aqui na Band. Eu tenho certeza. Que inclusive, cabelo colorido no dia de começar o arco novo, Cleide. Não vai? Quero. Eu quero saber Olá. quem que vai raspar a sobrancelha. Mas isso vai ser mais pra frente, raspar a sobrancelha, né? Meus amores. Peraí. Se eu sou o Goku, ele é o Vegeta. Ele tem que raspar a sobrancelha. Eu vou ficar calvo cabeludo. Muito bem. Chega de bobice. Meus amores, o Mais Geek de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Eu espero vocês amanhã pra mais Geek e mais Dragon Ball Super. Por hoje é só. E até o próximo programa. Tchau, tchau.